Olá, boa noite. Dando continuidade ao nosso congresso no dia de hoje, convido a professora Tailane de Araújo para apresentar a palestrante, segunda palestrante do dia. Muito obrigado. Olá, pessoal, vamos novamente e dando continuidade a este evento, né, o nosso 13º Congresso de Odontologia do Norte Paulista, o Norte Unipós. Eu tenho a honra e o prazer de apresentar uma grande profissional e amiga, a professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Ela é graduada em odontologia pela USP, mestre e doutora em reabilitação oral também pela USP, especialista em prótese dentária e em acupuntura pela USP, especialista em implantodontia pela Unesp, tem pós-doutorado em engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, é professora associada ao Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP USP, Ribeirão Preto, e é atual coordenadora do programa de pós-graduação em reabilitação oral pela FORP USP, Ribeirão Preto. Pesquisadora do programa de pós-graduação em neurociências da UFMG, Minas Gerais, palestrante nacional e internacional, apresenta centenas de publicações nacionais e internacionais, patentes, orientações e projetos de pesquisa em inovação em materiais dentários, disfunção da TM, estresse e ansiedade. Inclusive, minha orientadora também, alguém eu tenho uma tremenda estima. Estou muito honrada e orgulhosa em tê-la em nosso congresso. Seu conhecimento, sem dúvida, vai abrilhantar ainda mais este evento, que será muito útil a todos nós que temos o prazer de te ouvir. A palavra é toda sua, Andréia. Seja muito bem-vinda e obrigada. Professora Tailane, minha querida amiga, eu quero agradecê-la muito pela possibilidade de dividir esse momento com vocês. Então, em seu nome, eu parabenizo todos da sua universidade, todos os organizadores, os professores, funcionários, alunos envolvidos nesse congresso sensacional, nesse evento sensacional. Eu estava aqui, né, observando você que já me falou tanto, foi você quem me apresentou, né, a tecnologia de Homer. Eu estava aqui observando, né, como esses sim são materiais inteligentes. Então, o tema da nossa aula são materiais odontológicos inteligentes, mas esses sim, esses são os verdadeiros materiais inteligentes. Professora Tailane, eu quero te agradecer muito. Eu gostaria de dizer para vocês, né, a professora Tailane falou tantas palavras bonitas aí sobre a minha vida, a gente fica ouvindo as coisas que a gente fez, que a idade proporcionou, e a gente fica até meio envergonhado quantas oportunidades a gente teve, né? Cada traço no currículo, cada possibilidade que vocês têm de assistir uma palestra, de participar de um evento, de ter professores como a professora Tailane, o professor Carlos e tantos outros. Que oportunidade única que nós temos nesse movimento, né, mundial que nós estamos passando de recessão, de pandemia e tantas coisas. Então, eu espero, humildemente, que apenas uma única das palavras que a gente possa passar aqui nessa apresentação de hoje, possa ser inspiradora, motivadora, porque hoje é o dia dos dentistas, hoje é o dia do cirurgião dentista. E quantas mãos nós temos aqui que já tiraram dor, devolveram beleza, devolveram autoestima, reintegraram pessoas à sociedade e aos professores. Por quantas mãos, né, as suas mãos não abençoaram essa tarefa maravilhosa da odontologia? Então, eu agradeço. Participar desse evento hoje é como se eu ganhasse um presente muito grande, um presente inestimável, de falar de odontologia, de poder dividir com vocês essa noite de estudo, porque todos nós estamos constantemente aprendendo. Então, que dessa noite, para vocês, possa sair uma palavra motivadora que possa colaborar, porque da palestra anterior que eu assisti, já houve uma grande modificação profissional para mim. Então, muito obrigada pelo presente que eu recebi hoje de vocês. Bom, começando então, nós vamos falar sobre materiais odontológicos inteligentes. A palestra anterior já nos deu essa
dica, né, do que são esses materiais inteligentes. São materiais que atuam no sistema odontológico, né, na cavidade bucal, nos tecidos odontológicos, de maneira a estimular esses tecidos a terem maior durabilidade, ou terem maior saúde ou recuperarem-se. Antes, porém, de eu falar um pouquinho disso, eu gostaria de apresentar de onde eu venho, né? Eu sou aqui da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atualmente, a gente coordena o NIMP, que é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, mas, obviamente, esse núcleo de pesquisa ele tem essa coordenação. Hoje eu sou coordenadora, amanhã será outro professor, e é isso que faz a riqueza dos trabalhos, essa rotatividade, a participação de muitas pessoas. E nós temos lá no NIMP, que tem como característica a inovação, que é o desenvolvimento de novos materiais, a discussão de novas técnicas, novas propostas, para suprir as lacunas na literatura, lacunas científicas que possam impulsionar o desenvolvimento da odontologia, desenvolvimento de materiais, e não só isso, mas também a facilitação técnica, né? A facilitação da vida do dentista. Então, nossas linhas de pesquisa são, basicamente, materiais dentários como cerâmicas, as ligas metálicas, quando nós trabalhamos com implantes, antimicrobianos, cimentos endodônticos, resinas acrílicas, componentes protéticos e também técnicas de obtenção de materiais, que atualmente é a impressão 3D. A equipe, atualmente composta por professores, nós temos a professora Mariana, aí da esquerda para a direita, né? A professora Mariana, a professora Ana Beatriz, a Thaisa, a Simone, eu mais uma vez, a Juliana, o Murilo, o Jason e o André, além de todos os outros alunos de pós-graduação e de iniciação científica que nos ajudam, e eu não poderia dizer dos financiamentos, o apoio que nós recebemos da Faculdade de Odontologia, da Agência USP de Inovação, do Laboratório de Química do Estado Sólido, né, na pessoa do professor Oswaldo Alves, da Unicamp, do CNPq, da CAPES, do Departamento de Engenharia de Materiais, na pessoa do professor Bolfarini e professor José Augusto Marcondes Agnelli, da Fundação de Amparo do Estado de São Paulo e do Instituto de Dresden da Alemanha, que são os nossos maiores colaboradores. Hoje, então, eu vou falar para vocês acerca do que seriam esses materiais inteligentes e dar alguns exemplos de trabalhos que nós temos desenvolvido, mas gostaríamos de dizer que são só alguns trabalhos, porque hoje a odontologia, a indústria, ela está recheada de produtos que podem nos ajudar com a colocação e a utilização de materiais inteligentes. Entretanto, o que nós gostaríamos de ressaltar é que, por maior e melhor que seja a tecnologia, se faltar o nosso conhecimento, a nossa habilidade da aplicação, a gente perde tudo de tecnologia que a gente pode ter. Então, hoje à tarde, na pós-graduação, nós estávamos tendo uma aula sobre odontologia robótica. O quanto a robótica pode colaborar na odontologia. E nós percebemos que ela pode colaborar muito, desde que o cirurgião dentista que está por trás desse robô, por trás da programação desse robô, ele saiba diagnóstico, técnica e entenda de materiais. Então, o sucesso da odontologia ele é dado por um tripé, onde esse tripé ele se dá. Eu preciso saber materiais, eu preciso saber diagnóstico e a técnica. Eu preciso entender onde está o problema, como eu faço para preparar esse elemento dental, ou essa cavidade bucal, ou esse leito ósseo para receber o meu material. E quais são as propriedades desse material para que ele realmente tenha efetividade. Então, quando nós começamos esse pensamento, nós entendemos que a perda dental ela é sempre precoce, porque a dentição ela foi feita para durar para sempre. Então, se nós perdemos a dentição, é porque nós estamos submetidos ao mau uso dessa dentição, a estresse, a ansiedade, aos distúrbios harmônicos, né? Nós colocamos o sistema estomatognático em desarmonia, alimentação incorreta, bactérias
e ausência de controle desses fatores, que é o cuidado odontológico, o cuidado com os dentes, a possibilidade da procura, a impossibilidade, às vezes, da procura de um profissional e, às vezes, a não encontrar o profissional que lhe saiba fazer o tratamento adequado com a indicação adequada. Então, por isso que eu parabenizo a todos os profissionais de saúde da área odontológica, dentistas, técnicos, todos que estão aqui hoje, no dia do dentista, à noite, para estudar, para aprender, para poder devolver efetivamente melhor para a sociedade. E quando nós vamos falar de materiais inteligentes, ora, gente, materiais inteligentes é a coisa maior evidência hoje, em maior evidência. Apesar de muito já se discutir sobre isso, é o trabalho de maior evidência e eu trago essa imagem que eu adoro. Claro, o moço realmente é muito bonito, mas não é bem dele que eu estou falando. Eu estou falando dessa camisa. O tecido dessa camisa é inteligente, ele é composto por sensores que dá a velocidade, sudorese, batimento cardíaco e uma série de outras informações do que esse atleta está passando corporalmente através da possibilidade da leitura de sensores que estão dentro dessa camisa. Então, essa é chamada uma camisa inteligente, porque ela controla, inclusive, a temperatura do corpo do atleta para que ele possa controlar o batimento cardíaco. Hoje, existem camisas que, inclusive, elas se tornam mais apertadas ou mais largas para facilitar o batimento cardíaco do atleta, para indicar qual é o rendimento ou não rendimento físico do atleta, ou seja, os materiais atuando a serviço da vida. E na odontologia isso não é diferente. Esses materiais chamados inteligentes, eles podem ser alterados de forma controlada por estímulos de estresse, temperatura, umidade, pH, campo elétrico ou magnético. Nós vamos mostrar alguns materiais hoje que têm alteração do campo elétrico e do campo magnético a fim de colocar em ação uma propriedade que o classifica como material inteligente. Ou seja, os materiais inteligentes, eles têm uma capacidade de sentir e reagir de acordo com as mudanças do ambiente. Como assim? Eu passei grande parte da minha vida estudando as resinas compostas e observando que a gente tinha que tomar cuidado com os estímulos de estresse, senão eu poderia ter fratura. Poderia ter fratura do elemento dental, eu podia ter fratura das bordas, infiltração de cárie, né? Desgaste excessivo. Eu tinha que tomar cuidado, muito cuidado com o meu estímulo de estresse. E hoje nós temos materiais resinosos que, quando são submetidos a um estímulo de estresse, eles vão aumentando a dureza ou vão equilibrando as propriedades de resistência à tensão, resistência à compressão, para que sejam mais duráveis, ou seja, eles são ativados em função do estresse ou em função de temperatura, de umidade. As ligas metálicas nos implantes odontológicos e muitos materiais protéticos, eles são ativados com um campo elétrico ou magnético a fim de funcionarem como antimicrobianos. Isso é verdadeiramente sensacional. Então, esses materiais, além de materiais restauradores, os compósitos, os compômeros, o ionômero de vidro, o primeiro material considerado um material inteligente, porque ele libera flúor para a cavidade bucal conforme a necessidade de liberação. Então, conforme a inexistência, né, a capacidade de recepção de íon na cavidade bucal, o ionômero ele libera esses íons e mais. Quando acaba, né, na sua composição a quantidade de íons flúor que ele libera, ele pode ser recarregado com flúor e continuar essa liberação controlada. Outras possibilidades é o fosfato de cálcio, que pode ser liberado de selantes de fósforos e fissuras. Nós temos ligas metálicas, materiais para impressão, materiais de sutura, brocas e muitos outros materiais que são considerados materiais inteligentes. E por que eles entraram nessa classificação?
Porque, tradicionalmente, os materiais odontológicos eles foram desenvolvidos para serem inertes, passivos, né? O que a gente chamava de biocompatibilidade. Biocompatível. Então, nas nossas provas aqui, a nossa prova de materiais ela é assim: o aluno faz uma prova teórica, uma prova prática e uma prova oral. A prova oral ela é feita durante a prova prática. E, às vezes, eu falo assim, fala 3 propriedades desse material, e aí ele começa biocompatível, e eu falo assim, não, então fala 4. Né? Porque a biocompatibilidade ela é dependente da situação. Por exemplo, a clorexidina não é nada biocompatível, mas usada como bochecho, na porcentagem correta, ela faz mais bem do que mal. Né? Então, a biocompatibilidade dos materiais, a citotoxicidade, o quanto aquele material pode ser tóxico, ele é relativo, é uma citotoxicidade relativa. E aí a gente presta atenção e coloca nesses problemas relativos a seguinte questão: é melhor eu ficar com material ou sem material? Então, é por isso que as discussões sobre aplicação de flúor, sobre o amálgama, as discussões elas são muito grandes, porque quando você fala, não, o amálgama ele acabou, ele tem que ser extinto, enfim, por conta do meio ambiente, aí você pega um grupo de pessoas que se não tivesse restaurações com amálgama, elas vão perder os dentes. Enfim, então são discussões assim muito grandes, porque são baseadas nesse critério de é uma citotoxicidade relativa, o que é pior, né? Então, os materiais inteligentes que foram tradicionalmente considerados inertes, né, passivos, os inertes e os passivos seriam melhores, agora não, né? Agora, quanto mais características que possam beneficiar a cavidade oral eles apresentarem, melhor. Só que isso só foi possível com o desenvolvimento da ciência, com a compreensão do design molecular, das estruturas moleculares e da relação da célula com as superfícies, das bactérias com as superfícies. Só isso fez com que a gente compreendesse essas propriedades mais sutis do material, podendo fazer com que nós indiquemos materiais devidos para as devidas reabilitações. Então, um exemplo, agora eu vou recheando aqui com as possibilidades dos nossos materiais desenvolvidos aqui. Um exemplo, um grande problema das resinas acrílicas. Então, quando vocês fazem dentes provisórios com resinas acrílicas, prótese total com resina acrílica, prótese removível com resina acrílica. Um dos grandes problemas desse material é a sua porosidade e a sua capacidade de contaminação. O que seria ideal para que a gente transformasse a base de uma prótese total ou uma restauração provisória mais duradoura, e não só mais duradoura, que liberasse um antimicrobiano capaz de matar os micro-organismos, para proteger o remanescente dental, que vai receber uma coroa, ou até proteger o soalho da cavidade bucal ou o palato de um paciente que tem uma pequena destreza manual, uma destreza manual diminuída por conta da idade. O que a gente poderia fazer? Um material que liberasse antimicrobiano de forma controlada. O que seria essa forma controlada? Liberasse na quantidade que eu quisesse. A nanopartícula de prata é um material desenvolvido com excelentes características, a nanopartícula de prata, porque ela tem a capacidade antimicrobiana, né? Ela passa por essa liberação, mas ela tinha um problema sério. Ela é de uma cor chumbo, ninguém quer um dente da cor chumbo, ninguém quer aquela tinta escura das gueixas, né? Que foi mostrado na palestra anterior. Hoje, não faz parte da característica do nosso desejo social, não faz parte. Então,
A nanopartícula de prata, ela teve esse problema. Além disso, quando se colocava a nanopartícula de prata, e foi um movimento da odontologia lindo, porque eles, olha, a nanotecnologia em ação, a nanotecnologia a serviço da odontologia. Quando foi colocada essa possibilidade, a nanopartícula de prata, ela formava aglomerados, sabe? Ela não se dispersava bem dentro do material. Então, o que acontecia? Ela fazia o efeito antimicrobiano só em algumas partes. E também as propriedades mecânicas não eram boas, porque como ela formava aglomerados, quando eu tenho aglomerado de uma quantidade de partícula maior no meio de um polímero, eu tenho uma fratura. Foi então que o professor Oswaldo Alves, lá da Unicamp, e eu quero deixar um agradecimento muito especial para o professor Oswaldo. O professor Oswaldo foi um químico pioneiro em nanotecnologia no Brasil, acho que foi o primeiro, um dos primeiros a trazer a nanotecnologia, né, para o Brasil, a tecnologia de obter materiais nanoestruturados, e o professor Oswaldo nos deixou tem 4 meses, né? Partiu, o professor Oswaldo partiu, mas fez uma contribuição para a ciência, inclusive no grupo onde hoje eu posso apresentar para vocês, ele era um dos líderes. Professor Oswaldo, onde quer que o senhor esteja, todos nós aqui estamos nos beneficiando da sua proposta. E o vanadato de prata, quando nós observamos aqui, isso é um fio de vanadato, com as nanopartículas de prata todas penduradinhas aqui. Isso fez com que o material que recebesse essa incorporação, ele tivesse propriedades mecânicas de dureza, resistência à fratura, resistência à flexão muito maiores, e esses aglomerados que fazia a capacidade antimicrobiana funcionar só em um lugar, ela cai por terra, né? Então, o vanadato de prata trouxe essa explosão de inovação para as resinas. Quando esse material, nós começamos a estudar esse material, a primeira coisa que nós fizemos, qual seria a dosagem, qual seria a cor, qual seria a estratégia que esse material teria para matar a bactéria, melhorar a propriedade mecânica. Foi aí que esses trabalhos aqui foram da nossa aluna de mestrado e doutorado, que incorporou o vanadato nas resinas acrílicas e deu a esse material o potencial antimicrobiano. Gente, como que aqui na faculdade, como o professor na palestra anterior falava, né, como que ele acha aqueles resultados? Esses resultados, eles são dados por alunos da graduação, da pós-graduação, pelos nossos técnicos que nos ajudam, e nós fazemos todos os testes, né? É aí que tem aquilo que vocês já ouviram falar, as iniciações científicas, mestrado, doutorado, a gente faz uma proposta inovadora, ou de um material, e a gente faz todas as análises possíveis até confirmar que o que nós estamos falando é verdade. Então, resistência à compressão, resistência ao impacto, resistência à flexão. E aí, quando nós tivemos o resultado final desse material, nós conseguimos fazer uma patente, né? E o título era Composição Antimicrobiana Consistida de um Material Moldável e um Agente Antimicrobiano. Aí vocês vão falar assim, nossa, prof, não era uma resina para usar na boca? A maravilha da inovação é isso, gente. A gente tinha um funcionário lá, tem até hoje, que nos ajudava a manipular esse material para fazer os vários testes. E ele sempre teve um problema na unha. De repente, ele começou a manipular o material para fazer os corpos de prova e o problema da unha sumiu. Ou seja, a gente descobriu, por acaso, que esse material que nós estávamos trabalhando para fazer a base de próteses totais, ou próteses provisórias, ou base de próteses removíveis, bases de próteses tipo protocolo, foi um antimicrobiano sensacional para o fungo da unha, né? Então, é assim que essas são as maravilhas da ciência, né? Tá aí o nosso antimicrobiano, que serviu também para outros tratamentos. Essa aqui é só a divulgação científica, né? Na época, 2014 foi a primeira descoberta, né? Então, que comemoramos, então teve muita divulgação. Mas nós não ficamos só aí. Qual é o outro problema sério
de contaminação? Os canais reticulares na endodontia. Então, nós começamos a trabalhar no desenvolvimento de um cimento endodôntico que tivesse essa liberação controlada. Mas como? Vanadato de prata, cone de prata já foi estudado para fazer obturação de canal radicular e é uma tragédia, porque escurecia. Então, nós aqui no Centro de Inovação, a gente faz todas as medidas, os testes, para que a gente possa fazer cimentos que tenham propriedades antimicrobianas e que não deixem o dente manchado. E foi mais uma vez que, usando o vanadato em outras porcentagens, em outra concentração, nós conseguimos chegar à condição ideal que causava a morte e a eliminação bacteriana de canais reticulares. Então, nós desenvolvemos aí um cimento que tinha as análises microbiológicas favoráveis, análise de cor também favorável. Olha, vocês estão vendo um dentinho aqui, né, que passou por essa obturação. Então, a gente tem os equipamentos que faz a leitura de cor, a leitura de radiopacidade para ver a viabilidade, as propriedades físicas de escoamento. Então, para que a gente proponha um cimento endodôntico antimicrobiano, não é simples. Foram anos, né? E, além disso, análises laboratoriais que avaliavam se era tóxico, se era genotóxico, se causava, né, mudanças genéticas ou mutagênico. Então, são análises assim, bastante profundas. Essa é a foto da doutora Ana Beatriz, na época doutora. Hoje ela é professora do nosso departamento e professora também da Unesp de Araraquara, Departamento de Materiais Dentários. Começou com uma iniciação científica, participou de todo o desenvolvimento desse estudo e hoje ela é pesquisadora e professora do departamento, e chegou a essa descoberta, né? Aí mais uma patente. Muito bem. Mas onde mais os materiais são inteligentes, né? O que teve muito estudo? Os implantes odontológicos, os implantes dentais. O que são esses implantes dentais? Ora, implantes dentais são materiais bioativos ou bioinertes que são utilizados para repor um dente perdido. Então, a história da implantodontia é uma história linda, né? Hoje a aula não é de implantodontia, mas o implante é um material extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Porque os fisioterapeutas sabem bem e nos dizem bem, onde falta estímulo tem perda óssea. Então, você tira uma raiz. Se você não quer perder osso, você coloca um implante lá. Enquanto na época que eu tinha consultório, e eu tenho muita saudade de quando eu tinha consultório, que eu amava muito, né? Então, hoje, a hora que eu fui agradecer a Deus, né, pela minha profissão, eu mandei um pensamento positivo a todos os pacientes, porque um dentista sem paciente, ele não consegue agir, né? Então, nós somos muito gratos aos nossos pacientes. Eu falava para o paciente, às vezes ele falava, ai, doutor, eu não tenho dinheiro agora para tirar o dente, pôr um implante, pôr uma coroa. Eu falei assim, então faz o seguinte, põe um implante. Põe pelo menos um implante, para ele segurar o osso, para ele dar esse recado para as células, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, é como se as células conversassem mesmo, e aí tem todo um mecanismo ósseo lindíssimo, né? Que reduz a perda óssea, etc. Só que não é só isso. A própria mecânica, e aí a física e a mecânica conversam bem com a fisioterapia e a formação celular, a depender do formato do implante, da forma da plataforma protética, eu vou ter mais osso ou menos osso. Eu vou ter osso mais viável ou menos viável. O que é osso mais viável, né? Aquele osso que é mais saudável, né? Que tem condição de durar mais. Todo implante, gente, sofre uma perda óssea, né? Ao redor da sua plataforma protética, uma perda óssea chamada salserização, e essa perda óssea, ela vai acontecendo, a depender do formato do implante, do formato da plataforma, ou seja, é um cálculo, uma proposta totalmente de arquitetura, eu vou perder mais ou menos osso, né? Então, os implantes,
eles podem ser sempre de titânio ou sempre de cerâmica, mas a maneira como os materiais são desenhados transforma esse pedaço de titânio em um material inteligente, né? Conversando com a célula de forma muito diferente, além dos biomateriais, obviamente. O que, então, eu tenho que considerar sempre na odontologia hoje? A função, a técnica que eu vou usar, a estética e o custo. Quando a gente fala de implante, o que a gente deve saber sobre eles? Além de tudo que a gente sabe, né? Que os tratamentos de superfície são importantes, que a técnica cirúrgica é muito importante para promover a osso-integração, a gente sabe que designs, ou seja, formatos de implantes. Tailane, você me fala se estiver muito depressa, tá? Se eu estiver falando muito depressa, porque eu também estou preocupada com o tempo, né? Que eu não quero abusar do tempo dos alunos. A gente sabe que o formato do implante e a superfície pode definir a osso-integração ou atividade antimicrobiana de uma maneira que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou. Então, quando chegou-se a um ponto de dizer que tudo sobre os implantes já tinha sido estudado, que tudo sobre a técnica já tinha sido estudado, a gente descobre que a gente está começando. É por isso que nada é mais genial do que uma situação que se chama multi, trans e interdisciplinaridade. São dentistas, médicos, engenheiros, fisioterapeutas, químicos, farmacêuticos, trabalhando todos juntos para a obtenção de resultados mais positivos. Então, foi aí que a gente descobriu o seguinte: esse modelo de implante é uma grande gratidão que eu tenho na minha vida junto com os meus colegas, porque esse modelo de implante é resultado de todos os meus insucessos. Então, às vezes, a gente acha que são só os sucessos que a gente pode contar, né? Mas não. Eu já perdi muitos implantes, já fiz demais, mas já perdi muitos, porque existem muitos casos em que a gente se desafia, que o exame de sangue do paciente é aquele exame mais simples que está no borderline, você vê uma tomografia computadorizada, você vê um modelo, uma impressão 3D, mas você não está conversando com o citoplasma da célula, você não sabe a funcionalidade, a viabilidade daquela célula. E aí, de tanto fazer e perder, eu fui percebendo, junto com colegas, claro, que quanto maior o trauma, pior a situação. Então, sabe aquele kit de implante que tem aquele monte de broca e aquele monte de fresagem que a gente fazia? Quanto menos você fresa, melhor a viabilidade celular. Nós vamos mostrar para vocês. Nossa, mas se eu fresar pouco, né, se eu colocar um implante, eu posso quebrar osso. Então, vou falar também para alguns dos colegas que estão aqui, que nós somos implantodontistas. O que é um implante odontológico? O implante odontológico é um parafuso. Então, imagina um parafuso que você coloca na parede. Se você põe a broca antes, se você põe broca demais, o parafuso fica largo e cai. Se você põe broca de menos, a hora que você aperta o parafuso, você trinca o reboco da parede e o osso é igualzinho. A única coisa é que é pior, porque ele é vivo, né? Ele tem uma resiliência um pouquinho maior, porque ele é úmido, não é seco como a parede, né? Mas ele quebra do mesmo jeito. E se o esforço, a tensão que o osso recebe for maior do que ele pode suportar, ele vai necrosar. Então, a gente pensou assim, bom, se eu posso fresar pouco, e se cada vez que eu ponho uma broca, eu tiro essa broca, sai um tantão de osso, aí eu tenho que ficar guardando aquele osso ali. E se eu fizesse um implante, que o próprio implante é o parafuso, que o próprio implante é a broca? E aí a gente fez a proposta, e qual foi a reação dos colegas? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, que a palavra hoje seja a seguinte: todas as pessoas que me falaram que não ia dar certo, eles não falaram para me sacanear. Ao contrário, eles falaram porque eles gostam de mim e porque eles não queriam que eu sofresse coisas que eles já sofreram. Então, eles foram me falando todas as coisas que não davam certo. E mesmo assim, a gente insistiu.
Obviamente, eu tenho uma gratidão muito grande aqui pela professora Mariana Lima Valente, pela professora Ana Beatriz, pela professora Denise de Castro, pelo Dr. Jason, porque eu digo para eles o seguinte, que a gente fez a proposta e eles acreditaram, né? E porque sozinho a gente não faz absolutamente nada. Então, como eles acreditaram, não deu certo. Nós fizemos esse implante que você olha, ele é totalmente exótico, né? E a gente descobriu que a macrogeometria influencia sim a estabilidade primária, mas a técnica é que determina a osseointegração. E aí, depois de fazer várias propostas, esse é um outro modelo de implante que nós fizemos que tinha um corte grande, essas publicações aqui nos mostram resultados extremamente positivos. Então, essas fotos aqui, ó, são fotos daqueles implantes desenhados lá atrás, é uma análise de fotoelasticidade. Você insere o implante nesse bloco de resina e você consegue analisar o quanto de força intraósseo o implante está fazendo. E aí, esses são todos os trabalhos do grupo, nós observamos o seguinte, que quanto mais forma de parafuso auto-rosqueável, que precisasse de menos broca a gente tivesse, maior era a viabilidade. E aí a gente começou a pensar o seguinte, se nós diminuíssemos o implante. Então, veja bem, os materiais, todo o material, todos os elementos da tabela periódica, todos eles oferecem propriedades sensacionais. Às vezes nós é que não sabemos, nós é que não conseguimos colocar em prática. Então é por isso, gente, que estudar, que ler as coisas diferentes e entender por quê. A palestra anterior foi maravilhosa porque não foi uma palestra de exposição, simplesmente. Foi uma palestra de ilustração. O que está acontecendo no dente? O que está acontecendo na célula? Foi isso que nós fizemos. Quando a gente diminuiu a forma do implante e melhorou a forma de inserção do implante, nós percebemos que se eu melhoro a inclinação da rosca, a posição da rosca, eu vou ter uma osseointegração muito maior e uma possibilidade cirúrgica muito melhor que vai aumentar a minha viabilidade óssea. Então, quando a gente fala de mini implante, a gente não é um mini implante de ortodontia, não. É um implante, né, para receber prótese que tem um tamanho reduzido. Fizemos isso e fizemos outra patente, então, nosso agradecimento à professora Mariana, professora Denise, professor Rafael e o Júlio, né, que foi o nosso design. Fizemos, então, uma patente desses mini implantes. Aqui está a divulgação dos mini implantes, e só para vocês verem, olha. Vocês estão vendo aqui o mini implante num dedo, né? Olha a impressão digital, para vocês verem o quanto ele é mini. Mas o formato desse mini implante, ele dá um potencial de osseointegração e uma quantidade de célula viável tão grande quanto os implantes maiores, né? Só que nós ficamos intrigados, gente, mas que coisa, parece que tem mais coisa aí que nós mesmos não estávamos achando o que poderia ser, né? Obviamente, junto com essa patente, nós fizemos um implante e nós fizemos também, que está publicado aqui nessa outra revista, uma cápsula, né? Os componentes protéticos nós também propusemos. Então, aqui outros trabalhos do grupo mostrando que quando você muda a técnica, inclusive quando você analisa via correlação de imagens digitais, né, novos modelos podem alterar totalmente a característica de comportamento ósseo. Muito bem. Só que não é só isso, gente. A gente tem também uma coisa interessante que é a técnica de fabricação. Nossa, o que é isso, gente? Como que eu vou transformar esse material em um material mais inteligente ainda, ou seja, um material mais bioativo, um material mais capaz de responder? Ora, gente, a superfície, ela diz tudo. Eu tenho meu cartão do banco aqui, meu cartão do banco está aqui na minha bolsa, de repente ele não funciona, né? Aí eu passo meu cartão do banco no cabelo, coloco lá na máquina e ele funciona. Será que foi um cabelo junto? Não, não foi um cabelo junto. Eu promovi atrito, alterei a superfície eletrostática e mudei a resposta, eu mudei a leitura do meu cartão.
Então, lá dentro da máquina do banco tem um leitor e o meu cartão tem um código a ser lido. Eu coloco lá o código, não funciona. Passo no cabelo e ele funciona. Mudar a reatividade da superfície. Então, tudo é assim. Ora, se hoje eu tenho implantes que podem ser impressos, podem ser obtidos por sinterização e impressão 3D, será que a superfície de um material que é depositado, como que funciona a impressão 3D de metal? A impressão 3D de metal é assim, você tem um pó, você coloca no equipamento, você decide quais são os parâmetros desse pó, né? E por um CAD, uma imagem CAD que você desenhou, ele te dá um parafuso impresso. Esse pó é a mesma liga do implante que passou por um torno. Sabe, não sei se vocês já viram um implante. Você tem um torno, você vai, coloca lá naquele torno, vai torneando o que a gente chama de manufatura subtrativa, né? Você tem um tarugo de titânio, e você coloca lá numa máquina e aquilo vai desgastando, ou seja, torneando, tirando o material e te dá um implante torneado, né? Manufatura subtrativa. A impressão 3D é chamada de manufatura aditiva. Você põe nesse mesmo CAD, no equipamento, você põe uma quantidade de pó e por camada a camada, esse pó ele se transforma num implante. Então, os implantes que são impressos têm inúmeras vantagens, a começar da ambiental. A economia de material, a redução de desperdício, contaminação do meio ambiente é gigantesca. A longo prazo é gigantesca, mas espera aí. Se eu depositei esse material de outra maneira, a minha superfície vai reagir de outra maneira. É por isso que nós estamos fazendo alguns estudos que têm mostrado o seguinte, que além da redução de desperdício, a velocidade na fabricação, propriedades mais homogêneas, né? Porque você erra menos, né, no resultado final, da precisão dimensional, essa superfície, ela produz uma capacidade antimicrobiana, ela reduz bactéria e forma mais osso. Ora, como é que isso é possível? É possível porque a maneira como as moléculas se agregam produz uma superfície eletrostática menos favorável a bactérias e mais favorável à formação óssea. Então, nós temos aqui vários artigos também do grupo que foram publicados demonstrando como as propriedades elas podem ser alteradas a partir do momento que você muda a técnica de fabricação dos implantes. Muito bem. Eu continuo preocupada aqui com o horário, né? Mas isso mostra, então, como que o tratamento de superfície ele influencia demais no resultado final e na relação dessa superfície com o corpo, né? Então, nós temos aqui, ó, essa é a liga que a gente usa, titânio 6 alumínio 4 vanádio, que dá as propriedades mecânicas favoráveis já de resistência à corrosão, de biocompatibilidade, mas, a depender da maneira como ele é obtido, ele acelera o processo de osseointegração e controla biofilme bacteriano, né? Então, a gente entende que a composição, a estrutura química, propriedade de molhabilidade. O que é propriedade de molhabilidade? Molhabilidade é o seguinte: quando você tem uma superfície e você pinga uma gota nessa superfície, essa gota de líquido espalha, você tem alta molhabilidade, você tem uma baixa energia de superfície. Quando você pinga uma gota e aquela gota continua quase que uma gota, ela não escorre, você tem baixa molhabilidade. Então, a depender da rugosidade da superfície, você muda essas características. E isso é que faz com que você afaste a bactéria, ou adira a bactéria, ou você transforme uma superfície numa superfície viável para desenvolver as doenças periimplantares. Então, as doenças periimplantares também estão relacionadas à composição química, topografia de superfície e baixa adesão, ou seja,
os materiais, conforme eles são manipulados, eles vão liberando essa característica que a gente chama de inteligente, né? Então, as superfícies, elas podem receber cobre, tratamento com outros metais, podem receber antibióticos. Uma outra coisa, a forma, a inclinação da obtenção dessa impressão pode influenciar muito. E aí temos aqui outras evidências científicas também do grupo mostrando que a superfície eletrostática ela tem influência na adesão de bactérias, tanto de titânio quanto a forma de adesão, né, das bactérias nos biomateriais, elas podem regular esse mecanismo de adesão bacteriana. Mas isso não é tudo, né? A inteligência dos materiais também está sob domínio do que nós fazemos, como nós fazemos e por que fazemos. É por isso que a técnica cirúrgica, no caso dos implantes, já nós vamos falar de outras coisas, elas influenciam muito. Esses mini implantes, então, eles foram estudados na faculdade em coelhos. Nós tínhamos 3 tipos de implante. Um que fazia uma cirurgia muito rápida por conta do formato, o outro não. O que nós observamos? Aquele que tinha uma forma de parafuso, ele causou menos irritação, ele causou menos inflamação. Isso alterou muito o processo cicatricial. Então, quando a gente compreende a célula, quanto menor o trauma, melhor a cicatrização. Então, a técnica cirúrgica melhorada com o formato de implantes e tratamento de superfície vai melhorar demais os resultados. Mas estamos caminhando para o fim, não é só isso. Depois que nós inserimos esses implantes, nós falamos então de resinas, falamos de cimentos odontológicos, falamos de materiais cirúrgicos dos implantes. Depois que a gente coloca o implante, a gente vai receber uma prótese. Gente, essa prótese tem influência? Tem. Como? Através do componente, porque essa prótese ela vai incidir forças nesse implante. E quanto que esse osso vai resistir? E se o osso não resiste, se ele cria inflamação, ele junta bactéria e o problema não fica mais só no implante, fica para todos os elementos dentais contralaterais antagonistas, né? A dor modifica completamente o estado psíquico, comportamental do paciente. Por isso que nós substituímos muitos componentes metálicos por componentes plásticos ou poliméricos, através de PET, Teflon, poliacetal. Encontramos alguns materiais que são poliméricos que têm resistência à compressão, durabilidade, resistência à flexão superior aos metais, dando propriedades mais benéficas, considerando inclusive que são antimicrobianas. E aí nós passamos de novo para todas as análises: rugosidade, dureza, compressão, análise de fadiga. Você fica lá, né, submetendo esse material a uma fadiga, um ensaio que a gente chama de ensaio de fadiga, que simula 5, 10, 15 anos de uso, meses, né? E aí nós trabalhamos para a produção de uma cápsula onde a gente trabalha tudo. Diâmetro interno, como é o design externo, se vai ficar aderido na resina da prótese ou não. Tudo é pensado, planejado, e submetemos essa cápsula a estudo, né, esse componente protético, comparado com o componente protético metálico. E o que a gente achou? A gente achou que eram mais viáveis. E aí eu trago um caso clínico de um paciente que usava uma prótese protocolo maxilar e uma overdenture inferior, aonde a maneira que as cápsulas metálicas foram inseridas por conta da inclinação dos implantes, essas cápsulas nunca duravam mais de 2 meses. E não dava um paciente idoso para você remover os implantes. Quando esse paciente nos procurou, ele colocava as cápsulas, os componentes protéticos, e ficava assim, dessa forma. Aí nós resolvemos trocar por um componente protético desenvolvido pelo grupo, né, patenteado pelo grupo, feito de Teflon ou poliacetal. E esse material era um material inteligente, ou seja, quanto mais a força recebida, maior a retenção. Diferente do outro, que perdia a retenção e estabilidade, esse aumentava a retenção e estabilidade.
E é muito propício, porque o paciente idoso ele vai aumentando a condição dele de remover, né? Ele vai acostumando, ele vai removendo. Então, olha a condição que as cápsulas chegavam depois de 2 meses, elas foram removidas, né? Foram capturadas através das cápsulas novas e o paciente feliz da vida, aqui os ajustes, feliz da vida, com essas cápsulas que duravam, o que na média, o do fabricante era para durar 6 meses, durava 2, o nosso, que também era para durar 6 meses, durava 9 meses ou mais, certo? Então, aqui também a publicação resultante desse trabalho na Mature Science and Engineer, também um trabalho feito totalmente pelo grupo e publicado nessa revista. E, obviamente, a gente estuda tudo, né, sobre o material. Nós fizemos um estudo de como limpar essas cápsulas, quais eram os meios mais efetivos, se os materiais convencionais usados pelos pacientes se deteriorava essa cápsula. Nós publicamos também mostrando que não, que essas cápsulas, esses componentes protéticos plásticos, eles não são afetados pelos materiais de limpeza. Mais rapidamente, nós tentamos também a inserção de bractes desse vanadato de prata em bractes e não deu certo, então nós desenvolvemos um outro, né, polimérico que tinha uma resistência bastante alta com esse componente antimicrobiano. Fizemos todas as análises, analisando a efetividade, né, de um bract antimicrobiano, principalmente para quem tem filhos ou irmãos mais jovens, né? Como é difícil cuidar do aparelho ortodôntico, e esse bract foi favorável na redução da microbiota, e aí nós tivemos outra patente também dos dispositivos ortodônticos antimicrobianos, né? Então, aqui são só as análises mostrando como essa impressão 3D apresentava uma superfície muito diferenciada, dispensando a inserção de tratamento ácido para tratamento de superfície. Então, quando a gente tem um implante por impressão 3D, a gente tem muitas vantagens que a gente não tem tempo aqui agora para falar, né? Então, aqui outros trabalhos do grupo mostrando isso. E quando tudo deu errado, né? E a gente ainda precisa reembasar a prótese, nós inserimos um antimicrobiano em um reembasador. Estão aqui as imagens que mostram, né, os corpos de prova de reembasador, que é reembasador polimérico, que foi alterado com um antimicrobiano, se transformando num material inteligente. Nós conseguimos essa publicação na Scientific Reports, que é uma divisão da Nature, mostrando que a incorporação dessa prata na forma de vanadato decorado aumenta as propriedades de dureza, rugosidade, melhora a rugosidade e reduz a adesão de bactérias nesses materiais, né? E também cerâmicas com propriedades antimicrobianas, mas isso tudo para mostrar, também com a divulgação, para mostrar para vocês que como que nós fazemos para... E tudo isso, gente, só para finalizar, mostrando que se a gente não souber a técnica, se a gente não conhecer um sistema incrível chamado sistema estomatognático, se a gente não respeitar as leis do corpo humano, não há material inteligente o suficiente para poupar o paciente do nosso desrespeito quando a gente não domina a técnica. Então, é por isso que a gente falou do tripé. Hoje a gente tem muitos materiais inteligentes que nos oferecem muitas outras possibilidades. Mas o conhecimento do sistema estomatognático, o conhecimento, o respeito do paciente ao seu desejo, à sua capacidade. Será que esse paciente tem capacidade de higienizar? Me lembro, gente, de um paciente onde a faculdade fez um projeto lindo e doava implantes, mas esse paciente, quando ele viu metal na boca, ele quis tirar. E eu precisei tirar o implante, porque o que eu achava claro, lindo, maravilhoso, que eu tinha explicado de maneira maravilhosa, para ele não foi. Então, nada substitui o cirurgião dentista. Nada substitui a inteligência e a genialidade desse profissional
que entende de uma característica tão específica. Se nós temos 32 ou 28 dentes, com inclinações, com formatos diferentes, dispostos em um arco dental, em um rebordo ósseo específico, individual, de maneira que a gente jamais vai encontrar casos idênticos, é porque tem um motivo. Então, continuemos firmes, estudando à noite, participando de congressos, agradecendo infinitamente as comissões organizadoras, que para cuidar do nosso conhecimento, que para cuidar dos nossos pacientes, organiza eventos como esse, promovendo todas as facilidades de participação, trazendo pessoas de todo o mundo, aproveitando da inovação da tecnologia para trazer o conhecimento a serviço da vida. Então, hoje, muitos materiais têm essa característica inteligente, mas nada substitui a nossa inteligência para saber o que o paciente tem e o que a gente gostaria de ter. Aí é só procurar o que ele oferece. Professora Tailane, um grande abraço a todos. Muito obrigada pela possibilidade de apresentação. Nossa, Andréia, você, como diz o pessoal aqui no chat, você arrasou. Foi sensacional. Você é magnífica, eu te admiro demais, tua aula é sensacional. Eu fiquei um pouquinho preocupada com o tempo, mas a ideia, Tailane, era isso, é mostrar que hoje, por exemplo, a tecnologia Geoma, a gente dispõe muito disso, mas a gente tem que conhecer, e, na verdade, vocês aí são, né, os chanceleres do conhecimento para a gente, tendo essa oportunidade de apresentação, de compreensão, de aprendizado, né? Então, muito obrigada mesmo, a gente mostrou um pedacinho, nós abrimos todas as nossas portas para parceria com a sua escola, com a escola de vocês, para que a gente possa fazer esse trânsito, né? Porque conhecimento dentro de uma caixa, gente, não funciona. Não funciona. É igual vestido bonito dentro do guarda-roupa, perfume dentro do frasco, né? Não funciona. A gente tem que dividir e fazer movimentar. Então, agradeço muitíssimo, viu, Tailane, essa oportunidade. Nossa, eu que te agradeço. Foi sensacional. E eu tenho umas perguntinhas aqui no chat para você. Que coisa boa. A doutora Luana Rossi Ruiz, ela pergunta sobre os mini implantes, que além de ser usado em rebordo com menos altura, tem alguma outra indicação a mais? Olha, Luana, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, quando a gente fala em mini implante, muita gente ainda acha que é mini implante ortodôntico, e não é. Os mini implantes, eles são indicados para paciente com rebordo de pouca espessura, pouca altura, pacientes que não podem se submeter a tratamentos de enxertia óssea e locais onde a perda óssea não comprometeu a estética. Porque, às vezes, eu tenho que fazer uma reanatomização óssea para devolver a estética e até a função também. Porque a perda óssea não é só para a estética, mas é a função. Se eu perdi muito osso em uma determinada região, como que vai ficar o término, né? Como é que vai ser a prótese? A prótese vai ser muito grande, vai destoar muito, não só pela estética, mas também pela funcionalidade. Então, geralmente é utilizado para pacientes idosos, né? E a grande vantagem, ele custa muitíssimo mais barato, tecnologia nacional, uma única broca, redução de material para esterilização, ou seja, é uma inovação, e a gente diz que ele é sensacional não porque saiu do grupo, porque todas as empresas que trabalham nesse sentido, né, e hoje a gente já tem muitos implantes semelhantes a esse no mercado, é esse o caminho, né? É reduzir custo, melhorar para o meio ambiente, facilitar para o dentista não precisa ser especialista, né? Basta ele ter o domínio de uma alta rotação. Ele consegue inserir esse implante. Esses implantes são indicados para áreas onde a gente não tem, não são áreas de risco, né? Com muita inervação ou vascularização. Não sei se eu te respondi, Luana. E você acabou, acho que, respondendo parcialmente a pergunta do Dr. Clóvis Silva, que ele está perguntando, que ele ficou impressionado com esses materiais, esses implantes, os brackets, e se já estão no mercado, como que ele faz para comprar, que ele achou sensacional. Dr. Clóvis, os implantes já estão no mercado e já são utilizados
por várias marcas comerciais, né? Então, todos, a Neodent tem, a Straumann tem, a Intralock tem, né? Porque a gente faz a proposta, as empresas compram a patente e fazem suas modificações. Então, já tem vários no mercado. Os implantes ainda não, porque a gente confessa que a maneira de agregar esse antimicrobiano nos implantes, para a indústria, ainda é uma metodologia cara, né? Então, os implantes realmente teve um barateamento para a ortodontia, encareceu, então ainda não está sendo usado. Como a gente teve essa dificuldade, o que nós fizemos? Nós fizemos um cimento, né? Um cimento para cimentação dos brackets convencionais com antimicrobiano. Aí o cimento, sim, já está no mercado. Né? Perfeito. E acabou de chegar a pergunta do Dr. Guilherme Prata. Ele gostaria de saber se já foram feitos estudos em pacientes com necessidades especiais, pois seria um ótimo coadjuvante no auxílio da adequação do meio. Sim. Então, doutor Guilherme, é o seguinte, a gente não fez o tratamento clínico em pacientes especiais. Nós fizemos em pacientes considerados rígidos, né, totalmente rígidos. Mas o que a gente faz? A gente transporta essa realidade que, se é bom já para o paciente rígido, para o paciente especial, ele vai favorecer mais ainda, né? Lembrando uma coisa importante, que todos esses trabalhos, eles não... Porque quando a gente fez o BRACT, né, a primeira coisa que meu filho falou assim, eu vou pôr um aparelho, mesmo sem precisar, vou pôr um aparelho só para não escovar o dente, né? Não é assim, ele reduz, né? Ele reduz muito. Mas as técnicas de higienização aqui, por um outro grupo de pesquisa, também são continuamente desenvolvidas, né, para que a gente continue. Então, não foram feitos em pacientes especiais, mas como lembra que a gente comentou que foi feita toda a análise de citotoxicidade, genotoxicidade, mutagenicidade, não foi considerado que esses materiais eles são menos citotóxicos que amálgama, que clorexidina, então eles estão liberados, né, para uso em pacientes. Perfeito. Acho que só estão agradecendo todos eles aqui, Dr. Clóvis, Luana, disseram que você respondeu, sim, te agradecer a pergunta, né? Tem Álvaro Rafael do Nascimento, ele pergunta, esses materiais são considerados também tecnológicos? Olha, tecnológicos, a impressão 3D, os implantes que foram obtidos por impressão 3D, sim, são considerados tecnológicos, né? Porque é a partir o implante, por exemplo, é a partir do formato que dá um estímulo para o osso. Então, é a tecnologia do formato que sim. Os outros, embora ele tenha sido apoiado e desenvolvido através da tecnologia, da nanotecnologia, a tecnologia nano produziu um material. Aí eu misturo no outro material convencional e ele não é um material tecnológico. Agora, os implantes são sim. Os implantes são considerados materiais tecnológicos, porque você muda uma coisa no design, ou seja, e a tecnologia, o processamento ósseo muda. Eles são sim. Perfeito. Obrigada, doutora Álvaro. Andréia, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, pela sua excelente palestra. Foi, assim, engrandeceu demais o conhecimento, trouxe novidades aqui para os nossos alunos, que eu acho que o diferencial realmente desses eventos é trazer essas novidades, mostrar um pouquinho além dos muros universitários, né? Mostrar essas pesquisas da pós-graduação, o quanto que a pesquisa é importante, o quanto que a leitura de artigos científicos engrandece e muito o desenrolar deles na graduação. Então, só tenho a te agradecer muito e minha eterna admiração por você, menina. Tailane, nós também. Foi só uma pitadinha, né? Uma pitadinha de algumas pesquisas, muitos outros grupos trabalhando, fazendo pesquisas interessantíssimas, e, obviamente, tudo isso é serviço do cirurgião-dentista. O cirurgião-dentista é que, na verdade, é a nossa alavanca, né? Sem ele, sem as necessidades do cirurgião-dentista e as necessidades que eles nos mostram, nada disso seria possível. Um grande abraço a todos, um excelente continuar de congresso.
Desculpe aí alguns minutos que nós passamos. Um beijo grande, gente. Professora Beijo, Tailane, Andréia. Deus te abençoe e continue assim. Amém, Professora você Tailane é também. meu ídolo. Um beijo. Recíproco. Um beijo, Até menina. logo. Tchau, tchau, gente. Tchau.